Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais um encontro nosso aqui do curso da Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso. A gente está com esse curso Nova Lei de Licitações e Contratos na Perspectiva da Administração Pública. A gente já adentrou a segunda metade do curso, hoje com a aula do professor Renério Castro Júnior. E eu passo a palavra para o meu colega e debatedor, Leonardo Vieira. Bom, boa noite a todos. Voltando aqui para dar sequência a esse curso e simplesmente apresentar a vocês aí o Renério de Castro Júnior, professor de Direito Administrativo, procurador do Estado de Mato Grosso. Ele é na perspectiva da advocacia pública, Pedro, o curso. E para tratar de advocacia pública em Direito Administrativo, hoje Renério se tornou uma referência nos últimos tempos no ramo dos concursos públicos. Provavelmente é uma das maiores referências aí em Direito Administrativo da advocacia pública dos últimos tempos. Autor também do Manual de Direito Administrativo, junto com o Márcio, quer dizer, numa coleção do professor Márcio André, juiz lá do Amazonas. E hoje ele vem falar com a gente sobre procedimentos auxiliares na nova lei de licitações. É um prazer ter ele aqui com a gente. Acho que, se não me engano, é a primeira vez que Renério fala, no final das contas, né, Renério? Acho que a gente já tentou montar alguns convites outras vezes, mas acabou não batendo. E hoje, pela primeira vez, ele acho que fala aí em casa, digamos assim, né? Já que é da própria Procuradoria do Estado de Mato Grosso. E desejo as boas-vindas e que seja só a primeira o primeiro de muitos encontros aqui, em nome da escola e em Mato Grosso. Só registrar que a satisfação de ter um procurador do Estado de Mato Grosso, associado da Promate, sendo referência hoje no cenário nacional e trazendo o nome da escola, o nome de Mato Grosso, para o Brasil. Esse curso vem levando isso, né? A gente vê pessoas de fora do Estado aqui e tem esse potencial aí de levar tanto o nome da Procuradoria quanto o nome do Estado de Mato Grosso para o cenário jurídico nacional. E Renério vem fazendo isso no ramo dele e a escola vem sendo agora agraciada com essa palestra dele. Desejo a todos uma boa aula e a palavra agora é com o Rei. Um abraço, vamos nessa. Isso aí. Muito obrigado, Leonardo, pelas palavras, acho que, sei lá, é um pouco mais generosas do que o merecido. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos pelo convite. Bem, enfim, aquelas palavras de sempre, uma satisfação enorme estar aqui, de verdade, falando para vários colegas de carreira, para vários colegas de outras carreiras Brasil afora, também para muita gente que quer entrar na nossa carreira da advocacia pública. Enfim, é muito importante, é muito satisfatório para mim estar aqui. E o que eu preparei para a gente hoje é uma análise dos procedimentos auxiliares na nova lei de licitações. É um assunto que, embora novo, ele já tem muita coisa que a gente que trabalha com administração pública já conhece. Tá? O que acontece? Ele tem muita relevância prática para o nosso trabalho. Então, a abordagem que eu decidi fazer aqui é tratar da análise teórica desses procedimentos auxiliares, mas sempre buscando aquelas conexões com os aspectos práticos do nosso trabalho. Por isso que nós vamos pegar esse encontro de hoje aqui todinho para falar dos procedimentos auxiliares, tá? Porque tem bastante coisa muito relevante que, inclusive, assim, já tem vários aspectos que eu já estou doido para fazer uns pareceres quando a gente conseguir aplicar essa lei, porque tem muita coisa que vai melhorar, de fato, a nossa prática administrativa mesmo, especialmente para os colegas que trabalham com licitações e contratos. Tá? Para começar, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, que eu preparei uns slides para que a apresentação fique mais, enfim, mais didática, né? Melhor compartilhar. Eu acho que o errado é esse daqui, que é o bacana. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui hoje dos procedimentos auxiliares. Primeiro, uma tomada geral, assim, na nova lei de licitações. A nova lei de licitação traz as modalidades de licitação, assim como a 8666 trazia. Inclusive, já foi analisada aqui no nosso curso, né, as modalidades de licitação. A 8666 também fala nos tipos de licitação,
que é aquilo, sabe, menor preço, melhor técnica, técnica e preço. A nova lei de licitações não usou essa nomenclatura, tipos de licitação, mas tem os mesmos elementos lá, agora como critério de julgamento das propostas. Ok, procedimento auxiliar não é nenhum nem outro. Procedimento auxiliar são alguns procedimentos administrativos previstos na lei, mas que não caracterizam uma modalidade de licitação. Alguns desses procedimentos, eles são pré-licitatórios, eles servem só para a gente instruir melhor um processo administrativo para então chegar na licitação. Outros, eles já são uma licitação propriamente dita mesmo, sabe? Mesmo sem caracterizar uma nova modalidade de licitação. Então, nós vamos passar por todos eles aqui hoje, apontando as especificidades, apontando o que tem de interessante e o que tem até mesmo de prático para a gente trabalhar. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui, quanto a isso, vamos na leitura direta da lei mesmo, Lei 14.133, a nova lei de licitações. Ele vai falar o seguinte, olha, são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei. O credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e o registro cadastral. A primeira coisa que a gente já pode perceber de cara aqui é que não há tanta inovação assim nessa listagem de institutos, tá? O credenciamento, ele já existia na 8666, a gente usa na prática, hoje mesmo, sabe? Só que na 8666, ele não estava de forma explícita. A doutrina e o TCU que entendiam que, implicitamente, nós tínhamos o credenciamento como uma possibilidade de inexigibilidade de licitação. A pré-qualificação é um outro procedimento que havia alguns regulamentos estabelecendo como ele funcionava, já estava ali na parte final da Lei 8666, só que ele teve agora uma estrutura normativa muito melhor trabalhada. O procedimento de manifestação de interesse, esse sim, esse é bastante novidade em comparação com 8666. Nós já tínhamos procedimento de manifestação de interesse em legislação esparsa no Brasil, sabe? RDC já falava um pouco do assunto. Então, não chega a ser uma absoluta novidade no ordenamento jurídico brasileiro, mas é novidade com relação à Lei 8666. Sistema de registro de preços, nós já trabalhávamos, já é bem comum, por sinal, possivelmente é o modo pelo qual a administração pública mais contrate no Brasil, é o sistema de registro de preços e a adesão à ata de registro de preços, que nós vamos chegar lá também, e o registro cadastral, que também já existia sobre a Lei 8666, mas agora teve uma nova configuração, inclusive com uma modificação que eu considero muito salutar, muito interessante, que é termos o registro cadastral nacional, ali no Portal Nacional de Contratações Públicas. A ideia é que todas essas empresas, pessoas que contratam com a administração, já fiquem com seu cadastro pronto para contratar qualquer administração pública do Brasil, inclusive com um certo sistema de benefícios para aqueles que têm um histórico bom de contratações com a administração pública. Nós vamos chegar lá, nós vamos aprofundar cada um desses pontos que eu falei aqui. Eu só quis começar por esse rol do artigo 78 para a gente já ter uma visão geral do que nós vamos analisar aqui hoje. Beleza? Galera, só mais um aspecto. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário aqui, pode fazer no chat, tá? Pode ficar à vontade. Provavelmente eu não vou ficar interrompendo aqui o que eu estou explicando a todo momento, só para não ficar muito pausado, sabe? Muito engasgado as explicações, assim. Mas se quiser fazer uma pergunta, pode mandar aí no chat. Toda hora que der um tempinho aqui, eu dou uma olhada no chat, a gente vai respondendo, vai trocando essa ideia mesmo. Mesmo que não seja uma pergunta, seja só um comentário, é muito bem-vindo, tá? Enriquece bastante esse nosso encontro aqui.
lá. Artigo 78 ainda, leitura dele, parágrafo 1º. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Aqui nós temos um primeiro ponto, tá? Precisamos de um regulamento para poder seguir com esses procedimentos auxiliares. Hoje, da forma como está, nós não podemos adotar nenhum procedimento auxiliar nos termos da Lei 14.133. Podemos usar esses procedimentos hoje, mas com a regulamentação antiga, regulamentação da Lei 8.666, 10.520, Lei do RDC, mas com a legislação atual, não podemos fazer nenhum, justamente porque não temos regulamento. Mais que isso, nós não temos ainda o Portal Nacional de Contratações. Sem esse Portal Nacional, também, isso é um entendimento ainda em sede doutrinária, tá? Mas já tem parecer da AGU nesse sentido, é a posição que tende a prevalecer, é que nós não podemos fazer contratações sem esse Portal Nacional estar no ar, justamente porque é condição de validade dos contratos administrativos da Lei 14.133, que eles sejam disponibilizados, os contratos, lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, neste momento, hoje mesmo, enquanto estamos falando aqui, ainda não é possível executar esses processos. Vamos analisar agora. Mas, é claro, a administração pública tem que estudá-los, tem que conhecê-los muito bem, inclusive para a gente fazer uma regulamentação adequada. Beleza? Parágrafo 2º. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações. Vamos relembrar ali quais são os incisos 1, 2 e 3 mesmo? É a pré-qualificação e é o procedimento de manifestação de interesse. Por que existe esse parágrafo 2º aqui? Tá? Porque esses dois procedimentos, eles têm uma fase de julgamento mesmo, sabe? Ou seja, eles já afetam os interesses dos particulares mesmo. Já há uma espécie de concorrência entre os particulares. Nós vamos chegar nesses procedimentos e isso vai ficar bem claro. Justamente porque a concorrência não para não confundir com a modalidade de licitação, né? Porque a competição entre esses particulares é que esses procedimentos dos incisos 2 e 3 já devem seguir o procedimento das licitações, tá? Então, nós temos que ter aquele mesmo procedimento, tem que ter edital, tem uma fase interna, edital, e aí no edital que nós temos ali o que a doutrina chama de fase externa, enfim, nós temos o rito de um procedimento licitatório propriamente dito. Ok? Seguindo. Vamos falar agora, vamos aprofundar nossa análise no credenciamento, que é o primeiro das nossas 5 modalidades de procedimentos auxiliares aqui. Vamos lá. Primeiro, o conceito de credenciamento. Ele está no inciso 43 do artigo 6º da Lei 14.133. Vamos lê-lo aqui, olha só. Credenciamento é o processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objetivo quando convocados. Esse conceito, ele é um conceito que, embora ele fale o que devesse falar, uma primeira leitura, ele não soa claro, sabe? Não fica claro para a gente o que seria esse credenciamento. A ideia do credenciamento, e que não veio no conceito aqui, é que no credenciamento não há por que haver concorrência entre os particulares, tá? São situações em que a administração pública quer contratar todo mundo que aparecer e cumprir aqueles requisitos. É isso que caracteriza um credenciamento. Por isso que já sob a Lei 8.666, o Tribunal de Contas da União entendia que o credenciamento era válido,
como modalidade de habilidade de licitação, que via implícito no caput do artigo das inexigibilidades da 8666, tá? Então, ó, seguindo um conceito aqui do Jacobi Fernandes. Se a administração convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondo-se a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos, fixando ela própria o valor que se dispõe a pagar, os possíveis licitantes não competirão, no estrito sentido da palavra, inviabilizando a competição, uma vez que a todos foi assegurada a contratação. É a figura do credenciamento que o Tribunal de Contas da União vem recomendando para a prestação de serviços médicos. O Jacobi aqui já, inclusive, traz um exemplo para a gente, que é o exemplo dos serviços médicos. Por este conceito dele, fica muito claro que no credenciamento a gente, de fato, tem uma inviabilidade de competição, porque a administração quer contratar todo mundo. E tem uma outra característica que é bem interessante também. No credenciamento, a administração pública, ela que fixa o valor. Veja que é diferente de uma licitação comum, né? Porque numa licitação, a administração fixa o que quer contratar e aí os particulares competem para ver quem oferece o menor preço ou a melhor técnica, né? A melhor forma de oferecer aquele produto ou serviço, tá? Aqui no credenciamento, não. No credenciamento, a administração pública, ela vai definir não só o que ela quer contratar, ela vai definir também quanto ela quer pagar. E aí, quem tiver disposto a prestar aquele serviço ou fornecer aquele bem por aquele preço, vai ser credenciado pela administração e a administração vai ficar demandando conforme a necessidade, tá? Vamos analisar as hipóteses de credenciamento. Antes disso, olha um julgado aqui, uma decisão, melhor dizendo, né, do TCU, ainda em 2010. Olha só. Embora não esteja previsto nos incisos do artigo 25 da Lei 8666, o credenciamento tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência como hipótese de inexigibilidade inserida no caput do referido dispositivo legal, porquanto a inviabilidade de competição configura-se pelo fato de a administração dispor-se a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições por ela estabelecidos, não havendo, portanto, relação de exclusão. Essa decisão do TCU, a primeira coisa que ela deixa claro para a gente é que o credenciamento não é uma novidade da nova lei de licitações, porque em 2010 o TCU já estava aceitando o credenciamento, e esse não é o primeiro acordo do TCU que trata do assunto. Eu trouxe esse porque eu acho esse mais didático. Ele tem uma escrita mais clara, alguns um pouco mais antigos são um pouco mais nebulosos para se entender. Tá? Mas a ideia é, o credenciamento sempre foi admitido pela doutrina como hipótese de inexigibilidade, justamente porque ele inviabiliza a competição. A administração pública quer contratar todo mundo, não quer contratar só quem tem a melhor oferta por um âmbito ou outro de análise do que é uma melhor oferta. Ok? Seguindo, vamos analisar agora os incisos do artigo 79, porque eles sim trazem relativas novidades com relação ao que já era aplicado na Lei 8666. Olha só, vamos lá. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Então, quando a gente vai usar credenciamento? Inciso 1. Paralela e não excludente. Caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Que hipótese é essa? É quando a administração ela quer contratar vários prestadores de um bem ou de um serviço, tá? E a contratação de um não exclui a dos outros. Geralmente, essas contratações nessa característica paralela e não excludente ocorre quando nós temos uma certa divisão territorial do fornecimento de serviço, sabe? Por exemplo, a administração pública, por uma característica qualquer daquele serviço,
precisa de várias pessoas espalhadas pelo território, seja pelos municípios, ou seja, vários dentro de um mesmo município, prestando aquele mesmo serviço, para que possa ser escolhido o que melhor atende na hora que for necessário. Então, um exemplo que nós temos são os leitos de UTI. Tá? Veja, a administração pública, ela quer contratar leitos de UTI de hospitais particulares. Ela não precisa fazer uma licitação para escolher o melhor hospital que tem a melhor UTI ou que faça a UTI pelo preço mais barato. A administração pode simplesmente falar, olha, eu estou disposto a pagar, eu, administração pública, estou disposto a pagar tantos reais por diária de UTI. E aí, todo particular, todo hospital privado que olha para a situação e fala, olha, por esse valor, me interessa firmar esse convênio aqui com o SUS. Então, esses hospitais, eles ficam lá devidamente credenciados. Quando é que a administração vai utilizar esse leito de UTI? Quando precisar. Provavelmente quando o hospital público estiver lotado, sabe? Ou quando esse leito de UTI for o único naquela região. É muito comum essa situação, por isso que é uma contratação não excludente, né? Nós podemos ter vários leitos de UTI espalhados pela cidade e, quanto mais tiver sob disponibilidade do poder público, melhor. Tá? Algumas características aqui para essa contratação do inciso 1 do artigo 79. Primeiro, é que deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Então, pensa o seguinte, a administração pública fez esse credenciamento. Ela pode direcionar toda a necessidade para um único credenciado, a princípio, e de forma subjetiva, não. Tá? Precisa ter critério objetivo para definir, caso a caso, qual é o credenciado que será utilizado naquele momento. Okay? Esses critérios objetivos, eles vêm no próprio edital do credenciamento e deve, preferencialmente, ser objeto de um regulamento, né? No âmbito estadual, recomendável que se tenha um decreto do governador, obviamente, estabelecendo quais são os critérios para a utilização do credenciamento, todos eles sendo critérios objetivos. Okay? E aqui uma outra característica, já até ressaltei antes, a administração é quem define o valor a ser pago no caso do credenciamento aqui do inciso 1 do artigo 79, tá? Então, no inciso 1, é a administração que define quanto vai pagar. Isso é importante porque vai ter uma mudança lá no inciso 3. Mas vamos lá, vamos seguindo. Inciso 2 agora. Com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Essa hipótese do inciso 2 é a hipótese em que os usuários do serviço público é quem escolhem qual credenciado eles querem utilizar. Esse inciso 2, ele é o mais comum, é o cenário mais comum para serviços médicos. Tá? Então, a administração pública, ela define quais são os médicos contratados, credenciados. Define como? Através desse procedimento que a gente está analisando agora, que é o procedimento do credenciamento. E aí, todos os médicos que cumprem aquele requisito, eles estão devidamente credenciados. A partir disso, a administração pública define qual valor quer pagar. O Leonardo veio trazer um fone aqui para mim, então eu pressuponho que o áudio esteja ruim. Então, Leonardo, já que você é tão legal, cara, renova minha água, hein? Uhum. Galera, só uma pausa aqui para eu colocar um fone de ouvido. Peraí. Para ver se o nosso áudio fica melhor aqui. Galera, eu vou aproveitar essa pausa para ler o chat aqui, e aí vocês confirmem para mim no chat se o áudio tá legal agora, beleza? Só para gente... A Angélica falando que piorou. Poxa vida. Bem, o consenso é que o áudio piorou. Galera, eu acho que... Bem, o consenso aí
foi que o áudio piorou, né? Caramba. E agora? Como é que tá aí a opinião de vocês? Ó, bem, falaram que tá ótimo, que tá bom assim. Então nós vamos seguir assim, beleza? A gente fez a tentativa aqui para melhorar o áudio, mas não deu certo. E a Dayana falou que tá melhor agora. Tá melhor. A Manaíra falou que tá ótimo. Então, vou acreditar na palavra de todos aqui. Vamos seguir assim, sem o fone mesmo. Beleza? Então, olha só. Voltando. A seleção a critério de terceiros é o terceiro usuário de serviço que escolhe qual ele quer utilizar. Pensa o seguinte, pensa no caso de fisioterapeutas, tá? Geralmente o fisioterapeuta, ele é um servidor na esfera pública, né? Ele é um servidor público, trabalha lá dentro do hospital público. Mas a administração, ela também pode contratar fisioterapeutas que já têm os seus próprios estúdios, sua própria clínica, enfim, seu próprio local de trabalho. E aí, quando um paciente vem a ter um problema que precisa do trabalho de um fisioterapeuta, o SUS pode simplesmente falar, olha, paciente, agora nós temos essa lista aqui de 20 fisioterapeutas credenciados, escolha um para você ir. E aí o paciente escolhe esse um e a administração pública posteriormente vai pagar pelo trabalho realizado por esse fisioterapeuta, tá? Então, nessa modalidade de credenciamento, é o terceiro que escolhe quem vai prestar o serviço para ele. Só o que a administração pública faz é criar o rol de credenciados e pagar a conta no fim da história, né? O inciso 3 tem uma outra hipótese de credenciamento, que essa é bem interessante porque ela é diferente das hipóteses do inciso 1 e 2, tá? Nas hipóteses do inciso 1 e 2, a administração pública define qual valor vai pagar. A administração pública é que fala, olha, ali, pela consulta de 1 hora do fisioterapeuta, eu, administração pública, pago R$60, sabe? Pronto, está definido o valor, todos os fisioterapeutas daquela região que quiserem vão receber aquele valor. Em mercados fluidos, é uma situação em que o preço está constantemente mudando. O melhor exemplo, para dizer a verdade, o único exemplo que eu consigo imaginar para vocês aqui de aplicabilidade prática imediata desse inciso 3 é para a compra de passagens aéreas, tá? Porque pensa, a passagem aérea você compra hoje a um valor. Se eu for fazer a pesquisa do mesmo trecho, para a mesma data, mesmo tudo, amanhã já é outro valor, geralmente mais alto, às vezes um pouquinho mais baixo, mas geralmente mais alto, né? Para esse tipo de mercado, não tem como a administração pública licitar. Como é que a administração pública vai querer fazer um procedimento licitatório que, na melhor das hipóteses, vai demorar aí 2 meses para comprar uma passagem que todo dia muda de preço? Então, faz um sistema de credenciamento. Como é isso? Credencia todo mundo que vende passagem aérea. Todo mundo que vende passagem aérea pode ficar lá credenciado na administração pública. Quando a administração pública, de fato, precisar comprar uma passagem, ela pesquisa em todos os credenciados quem está com o menor preço naquele instante. E aí faz aquela contratação específica, tá? Então, essa modalidade do inciso 3, ela é bem interessante porque ela gera bastante economia processual para a administração pública e, no fim das contas, a administração pública faz o que todo particular faz, que é o meio economicamente mais eficiente mesmo, que é o dia que você precisa da passagem aérea, você vai atrás e compra na hora, sem ter que abrir um procedimento específico para isso. Critério puro e simples de menor preço naquele momento. Beleza? Vamos só ler a redação do inciso 3. Em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação, tá? Nesse caso, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Por que isso? Olha só, interessante essa medida do legislador aqui, porque é uma medida de transparência das contas públicas, no fim das contas. A administração, quando ela vai estabelecer qual credenciado ela quer contratar, ela está escolhendo por menor preço, nesse caso do inciso 3. Ela tem que demonstrar isso em documento, tá? E deixar arquivadinho lá no processo administrativo. Falar, olha, no dia 7 de julho,
pesquisei uma passagem de Cuiabá para São Paulo, ida e volta, marcada para o dia 10 de julho, e com toda... Qual é o preço do credenciado A? O credenciado A era R$1.000, credenciado B, 950, credenciado C, 800. Por isso, o credenciado C foi o que ganhou essa contratação. Nós compramos a passagem no credenciado C. É isso que tem que ser feito. Tem que ficar registrado formalmente essa pesquisa de preços que foi realizada na hora de efetuar a contratação. Ok? Com isso, nós vimos o que precisávamos ver aqui sobre o credenciamento. E o meu slide, por algum motivo... agora sim passou. Beleza? Deixa eu ver só se tem alguma mensagem nova aqui no chat. Vitor, eu não sei, cara, para qual inciso você perguntou aqui, tá, galera? O Vitor perguntou, combustível se aplica nesse inciso? Então, Vitor, eu não sei dizer para você qual inciso você estava falando aí, né? Você se referiu. Dá para fazer credenciamento, né? Ah, sim, no caso dos preços fluidos aqui. Tá, vamos voltar lá para a redação. Eu vou ser sincero contigo, eu não conheço um procedimento hoje que trate de combustível aqui nos mercados fluidos, justamente porque nós não tínhamos isso na antiga lei, tá? Mas, por tudo que parece aqui, por toda a redação, entendo sim que é o caso para a compra de combustíveis também, tá bom? Então, pode sim ser comprado combustível aqui com esse inciso 3. Também daria, em tese, para usar o inciso 1, tá? Que é quando nós temos a contratação paralela e não excludente, ou seja, é o posto de gasolina que estivesse mais perto ali ou naquele município. Qual é o problema do inciso 1 aqui? É porque no inciso 1 é a administração que estabelece o preço e combustível não é assim que o mercado funciona, né? Em combustível, são os postos que alteram o preço ali com relativa frequência, dependendo ali de como a Petrobras está cobrando, enfim, do preço dos fornecedores deles. Então, entendo que é o caso, sim, combustíveis por credenciamento, mas no inciso 3, em mercados fluidos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Do Álvaro. Neste caso, se as empresas aéreas não se credenciarem, podemos comprar de agências de viagem? Penso que sim, tá, Álvaro? No fim das contas, é todo mundo que trabalhe com passagens aéreas e cumpra os requisitos mínimos ali que a administração vai colocar na habilitação do credenciamento, tá? Tem uma pergunta que, para essa pergunta, eu não tenho resposta. Eu me fiz essa pergunta, sabe? E eu não tenho uma resposta boa para ela. É o seguinte, e esses sites de milhas, cara? Seria possível a administração pública comprar passagem aérea lá no Max Milhas, 123 Milhas, esses sites que geralmente fica mais barato, né? O problema é que esses sites são um pouquinho mais inseguros, eles cancelam muita passagem, tem problema com eles. Então, assim, nós não temos essa resposta justamente porque ainda não tem a regulamentação aqui, tá? Então, enfim, é uma pergunta que eu trago, mas eu mesmo que estou falando aqui não tenho a resposta se seria possível comprar em site de milhas, tá? Vai depender da regulamentação e quando tivermos essa regulamentação vai depender do que os tribunais de contas vão pensar do assunto aí, tá bom? Agora, em agência de viagem, com certeza é possível, sim, sem dúvidas aí. Okay? A Érica falou, a gente licita gerenciamento de frota, faz pregão por maior desconto sobre o preço da tabela ANP. De fato, Érica, eu sei que isso é o que a administração pública do Mato Grosso faz hoje, né? É exatamente isso, porque eu lembro quando eu viajava para as audiências no interior, a gente sempre abastecia com esse sistema do gerenciamento de frota. A Patrícia, o credenciamento de médicos se dá nos consultórios particulares ou no próprio estabelecimento de saúde doente. Tá, vamos lá. A sua pergunta parece que você está falando do procedimento de credenciamento, né? O procedimento é feito no órgão da repartição pública, né? Porque o médico vai ter que ir lá levar sua documentação para se credenciar. Mas eu acredito que o outro sentido da sua pergunta é o que faz mais sentido, né? É o seguinte, onde o serviço vai ser prestado para o particular.
Aí, Patrícia, vai depender do que a administração está contratando. Porque, veja, a administração ela pode contratar só o serviço médico para ser prestado dentro do local público mesmo, do hospital público, por exemplo, ou ela pode contratar também o serviço médico para ser prestado lá na clínica do médico. Os casos que eu conheço são prestados não dentro da repartição pública mesmo. Eles são prestados dentro das instituições privadas. Isso daqui é muito comum no sistema SUS com essas entidades filantrópicas, sabe? Esses hospitais tipo Santa Casa, que às vezes tem uma administração privada, sabe? A administração pública, ela contrata ali por esse sistema de credenciamento, ok? João, os materiais vão ser disponibilizados, sim. Galera, já vamos passar para o próximo assunto aqui, porque se a gente responder todos esses assuntos aqui, eles sempre geram bastante pergunta mesmo, então vou responder só algumas, porque senão a gente não consegue sair daqui hoje. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu só achar meu mouse aqui que ele perdeu. Tá? Vamos falar agora da pré-qualificação. Veja, são 5 procedimentos auxiliares, nós só analisamos um até agora. Vamos para o segundo, a pré-qualificação. O que a pré-qualificação é? Artigo 80 da nova Lei de Licitações. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente. E aí, na pré-qualificação, nós temos 2 tipos bem distintos, tá? Olha só. Licitantes, ou seja, selecionar licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. Aqui na pré-qualificação, então, o que a administração pública está fazendo é adiantando uma fase da licitação. Então, pensa o seguinte, tem uma licitação, um objeto qualquer, que seja um objeto que demande uma habilitação mais complexa que o comum, principalmente uma habilitação técnica, que é ali o elemento da habilitação que costuma complicar um pouco, né? Quando nós temos objetos muito complexos em uma licitação. A administração, ela pode usar dessa pré-qualificação para que já faça o procedimento licitatório com aqueles particulares pré-qualificados, tá? A ideia é separar essa fase da qualificação aqui justamente para a gente ter depois um procedimento licitatório mais célere, mais ágil, vamos dizer assim. Essa é a hipótese do inciso 1. A hipótese do inciso 2 é diferente e é bem interessante, inclusive. É para selecionar bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração pública. Olha só, nessa pré-qualificação de bens, a administração pública, na verdade, ela vai definir que objeto ela vai futuramente contratar. Quais bens cumprem os requisitos que a administração pública quer. Então, pensando em um exemplo, pensa em carteiras escolares, tá? Nós temos diversos modelos de carteira escolar. A administração pública, ela pode fazer uma pré-qualificação de carteiras escolares, estabelecendo quais são os requisitos que ela quer para a carteira escolar naquela contratação, e aí, todos os fornecedores que se interessarem já podem apresentar o seu modelo de carteira escolar ali, e a administração pública, aquele modelo está apto a ser contratado futuramente ou não, tá? Então, nessa pré-qualificação de bens, é bem interessante porque nós podemos ter uma padronização dos objetos contratados até por órgãos diversos da administração pública, né? Pensa o seguinte, o Poder Executivo aqui do Estado do Mato Grosso, ele pode fazer uma pré-qualificação de bens para definir, por exemplo, quais são os veículos que atendem perfeitamente as necessidades da administração pública para transporte urbano só, sabe? E aí, definidos ali, nessa pré-qualificação de bens, quais são os veículos que atende, quando for licitar, a gente já licita um daqueles veículos pré-qualificados. Ok? Essas são as 2 modalidades de pré-qualificação. Vamos ver agora algumas características delas aqui. Olha só, parágrafo 1º. Na pré-qualificação,
observar-se-á o seguinte: quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem no registro cadastral. Esse daqui ele está falando dessa pré-qualificação aqui do inciso 1, né? Então, olha só, licitantes que reúnam condições de habilitação, é isso que a gente quer pré-qualificar. Se esse licitante ele já tem registro cadastral, nós vamos analisar registro cadastral aqui, tá? Mas é a nossa última modalidade de procedimento auxiliar. Quando nós analisarmos o registro cadastral, você vai ver que ele serve justamente para deixar aquele pretenso licitante já com uma série de documentações registradas na administração pública. Já serve como uma pré-habilitação, tá? Só que a pré-qualificação vai mais longe que o registro cadastral, porque o registro cadastral, ele trata, no fim das contas, da documentação básica da empresa. Nessa pré-qualificação, nós já estamos analisando os requisitos da empresa para uma contratação específica, tá? Para uma contratação especial ali que nós estamos querendo fazer, que não necessariamente vai se realizar, né? Às vezes tem a pré-qualificação e a administração pública desiste de fazer a licitação depois, mas que provavelmente vai sim se realizar, ok? Inciso 2. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Particularmente, eu acho até um pouco estranho esse inciso 2 do parágrafo 1º, porque, assim, evidentemente que você tem que comprovar a qualidade do bem, não apenas para fazer uma pré-qualificação, mas para contratar com a administração pública, né? Então, assim, esse inciso 2, tudo bem que ele está aqui, mas eu acho ele até redundante, porque, assim, toda vez que a administração pública vai contratar, tem que ser comprovada a qualidade do bem, sob pena da administração pública nem sequer receber esse objeto quando o particular for entregá-lo, né? Mas a parte salutar dessa medida é que deixa claro que, na pré-qualificação do bem, a gente já faz essa análise de qualidade, de forma que a gente não tenha que rejeitar esses bens lá depois da licitação, que é algo que, infelizmente, ocorre hoje, os licitantes entregarem bens com qualidade inferior à necessária. Nós já podemos buscar evitar isso aqui na pré-qualificação. Só a prática vai dizer se vai funcionar, né? Se na prática o licitante não vai apresentar um bem de qualidade superior na pré-qualificação e quando chegar na hora de entregar em grande volume, ele abaixa essa qualidade. Isso daí só a prática e a administração pública atenta para evitar. Mas a ideia do legislador é essa, já verificarmos a qualidade do bem aqui. Parágrafo 2º. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados, tá? Essa pré-qualificação permanentemente aberta, ela tem uma certa ressalva aqui, tá? Porque, embora fique permanentemente aberto, é bem possível que a administração pública deixe de ter interesse naquele tipo de objeto, naquele tipo de licitação. Em sendo o caso, ela fecha a pré-qualificação relativa àquele tipo de objeto, né? Não faz sentido continuar aberto uma pré-qualificação para um objeto que a administração pública não vai contratar mais. A ideia é que é a seguinte: se a administração pública pretende continuar contratando esse tipo de bem ou esse tipo de serviço, aí a pré-qualificação tem que continuar aberta, beleza? Então, esse parágrafo 2º, ele tem que ser lido com uma certa ponderação aqui. Okay? Parágrafo 5º. Os bens e serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. E aí, nós temos que ler o conceito de catálogo, que é um conceito bem interessante, trazido pela nova lei de licitações. Olha só, está no inciso 51 do artigo 6º. Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. É um sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para licitação. A ideia desse catálogo eletrônico, me parece bastante salutar, é que a administração pública crie um rol
de bens que ela costuma ou pretende contratar. Isso serve para duas coisas. Primeiro, para que os próprios órgãos da administração pública saibam que tipo de bem ou serviço está sendo contratado. Então, assim, quando resolver comprar um veículo para fazer transporte em terrenos de acesso difícil, em rodovias não asfaltadas, que tipo de veículo a administração compra? É caminhonete? Quais são os requisitos dessas caminhonetes? Enfim, a ideia é que nós tenhamos essa padronização justamente para facilitar o trabalho da administração. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, que é tão interessante quanto, ou talvez até mais, é que os particulares já saibam o que a administração está interessada em contratar. E aí eles já podem se preparar. E se os particulares se preparam com antecedência, a expectativa é que eles consigam ser mais eficientes e, dentro da competição, inclusive poder abaixar o preço, justamente porque estão mais eficientes. Então, se eles já sabem que a administração pública tende a querer comprar determinado modelo de computador, por exemplo, esses particulares já devem buscar ali, até mesmo no mercado internacional, se forem importadores, né? Ali terem os canais de comunicação para comprar deles mesmos os computadores ali que já atendam às especificações que a administração pública normalmente contrata. É para isso que serve esse catálogo, para gerar essa previsibilidade. Toda vez que a administração pública fizer uma pré-qualificação de bem ou serviço, que é o procedimento que nós estamos analisando aqui, ela deve colocar esse bem ou serviço no catálogo, o que faz todo sentido, né? Já que a administração pública está pré-qualificando, ela está passando qual recado? Olha, eu pretendo contratar isso daqui e essa é a qualidade que eu estou exigindo. Por isso, eu pré-qualifiquei esses 10 bens, que são os 10 bens que atendem o que eu preciso, sabe? Então, esses 10 bens vão lá para esse catálogo de bens e serviços. Só para ficar claro, tá? O catálogo não é um procedimento auxiliar, tá? Procedimento auxiliar é a pré-qualificação. O catálogo, ele é só um documento, ele é um sistema, ele é mesmo um sistema que a administração pública usa para dar publicidade aos bens e serviços que ela atualmente contrata e que ela pretende contratar no futuro. Ok? Vamos lá. Isso foi a nossa análise aqui da pré-qualificação. Vamos ver agora o PMI, que é mais complexo, mas antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem algumas perguntas aqui do nosso pessoal. A Renata perguntando se o catálogo será gerenciado por cada órgão. Não, tá, Renata. A ideia é que esse catálogo ele seja para a administração pública, para todo o ente federativo ali, ok? A Érica, galera, se eu pulei umas perguntas aí de vocês, por favor, não fiquem chateados comigo, tá? Porque às vezes vou pular aqui mesmo, até porque possivelmente não dá para responder todo mundo aqui, tá? Pelo nosso tempo, já tem quase uma hora que a gente está aqui, como o tempo passa rápido, né? A Érica, professor Renério, podemos usar a pré-qualificação em contratações que exijam uma habilitação mais robusta, como solução evitar fazer inversão de fases, habilitação depois propostas, uma vez que a fase recursal para este rito não ficou bem resolvida? Érica, você provavelmente está estudando bastante a nova lei de licitações, porque essa sua pergunta é muito boa e eu entendo que sim, tá? Eu entendo que essa utilização que você deu aqui é perfeita. Eu acho que esse, inclusive, é o objetivo principal da gente ter a pré-qualificação para licitantes. É justamente para quando a gente tem esses objetos complexos, a gente tira ele do âmbito da licitação, porque aí você falou evitar fazer inversão de fase. Mas com ou sem inversão aqui, sabe? De toda forma, essa licitação ela vai dar uma complicada mesmo na licitação, essa habilitação lá. Então, essa pré-qualificação, ela tira parte dessa complicação de dentro do procedimento licitatório, né? Por isso que eu, particularmente, tenho bastante esperança, sabe? Com essa pré-qualificação. Se bem utilizada, eu acho que ela pode ser bem útil para a administração pública. Como tudo que está na lei, né? Depende de ser bem utilizado, né? Enfim, se nós que estamos dentro da administração não dermos bom uso, nada vai funcionar. Mas eu entendo que essa pré-qualificação tem um bom potencial. Beleza?
Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Essa pré-seleção se aplicaria também na qualificação das organizações sociais relativa à Lei 9637? Rodrigo, eu vou aqui confessar minha ignorância nesse assunto e eu vou ficar devendo uma resposta precisa para você, tá? Porque o ponto é o seguinte, a Lei 8666, ela só se aplica subsidiariamente para as leis do terceiro setor, inclusive para as organizações sociais, para as OS, tá? E eu, sinceramente, não lembro se não tem algum dispositivo conflitante com esse na Lei 9637. A 9637 é uma lei pequena, né? E que eu me lembre, não tem nenhum dispositivo conflitante, mas eu vou ficar devendo uma resposta mais precisa, tá? Porque eu não lembro a lei toda, para ser franco contigo. Então, assim, se a pré-seleção se aplica, olha, por chute, assim, por análise do que a gente tem hoje aqui, eu entendo que pode se aplicar sim, mas a gente teria que ler atentamente a Lei 9637 para ver se não tem nada conflitante lá, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir. Olha só, o Evandro trouxe aqui um conceito legal. Ele falou que o catálogo é um instrumento de racionalização dos procedimentos de contratação. Legal, isso mesmo. Interessante, bom conceito aí para a gente. Ele, de fato, ele não é uma modalidade de licitação, não é um procedimento auxiliar. Ele é de instrumento para a administração pública utilizar. Ok? Galera, vamos agora falar do procedimento de manifestação de interesse. Esse é o nosso terceiro tipo de procedimento auxiliar e é aquele que suscita mais dúvidas, justamente porque ele é o mais inovador, embora não seja uma inovação absoluta, assim, já tinham previsões parecidas, mas ele de fato tem algumas inovações aqui para a gente analisar, beleza? Então vamos ver. Procedimento de manifestação de interesse, também conhecido como PMI. Olha só. O PMI é um diálogo público-privado formal expressamente designada a descrever as comunicações realizadas entre agentes públicos e agentes econômicos, cujas informações encontram-se devidamente registradas em processo administrativo, num cenário de potencial visibilidade. Qual é a ideia aqui, tá? Esse PMI, ele nasce para fazer algo que a administração pública já faz na prática, mas que a gente faz sem ter previsão legal, de forma que fere um pouco a transparência, porque a gente não sabe exatamente com quem a administração pública está conversando. E o que é isso? É simplesmente conversar com os particulares, com os prestadores de serviço, para descobrir qual é o melhor objeto a ser licitado, tá? A PMI, ela tem uma finalidade muito semelhante àquela nova modalidade de licitação ao diálogo competitivo, tá? A diferença é que o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação, já é uma licitação. O PMI não. O PMI, ele é uma fase ainda mais embrionária, tá? No PMI, a administração pública está sondando o mercado, vamos dizer assim, né? Mercado bem em sentido bem amplo, está sondando a sociedade para ver se os agentes que atuam naquela atividade apresentam boas soluções de bens ou serviços para suprir aquela necessidade que a administração pública está sentindo, tá? Então, quando a gente fala que o PMI é um diálogo público-privado formal, essa categoria, diálogo público-privado formal, é a mesma categoria no qual se encontra o diálogo competitivo, tá? Mas o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação, enquanto o PMI não. Ok? Vamos lá. Artigo 81 da Lei 14.133. A administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância na forma de regulamento. Olha só, o PMI, ele quer o quê?
ele quer soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública. Não necessariamente o PMI vai gerar uma licitação posterior, tá? Isso é importante que fique muito claro. É plenamente possível que a administração pública elabore, faça um chamamento público de um PMI, chamando os particulares a colaborar com algum aspecto ali que a administração pública entende que pode fazer melhor. Por exemplo, vamos imaginar aí um gerenciamento dos estoques de medicamentos da administração pública, tá? Imagine que, eventualmente, pode existir um sistema de gerenciamento dinâmico, sabe? Mais informatizado, que consiga distribuir os medicamentos com melhor eficiência entre os hospitais, distribuindo também para os municípios conveniados, né? E também para os postos de saúde, e que tudo isso possa gerar economia para os cofres públicos, porque vai ensejar contratações maiores, com maior economia de escala, e que possa também evitar que tenhamos vencimento de medicamentos, que é sempre um grande prejuízo, sabe? Então, de repente, a administração pública pode buscar os particulares que trabalham com fornecimento de medicamentos e falar, olha, nenhum de vocês aí, será que a gente não tem uma solução melhor? Será que não existe um sistema informatizado em que a gente consiga fazer esse gerenciamento dos estoques de medicamentos de forma mais eficiente? Se a administração pública ainda não sabe o que ela quer contratar nesse sentido, ela pode muito bem fazer um PMI e falar, olha, particulares que trabalham com isso, quem sabe alguém me traz uma ideia aqui, se trouxer uma ideia, acharmos ela boa, posteriormente a gente vai fazer uma licitação para contratar essa ideia, justamente de que oferecer o menor preço ou melhor técnica e preço, enfim, por um critério de julgamento, tá? Então, o PMI, ele tem essa característica, esse caráter especulativo mesmo, sabe? A administração pública pode muito bem usar PMI para situações que ela não sabe o que fazer. O VLT teria sido uma situação muito interessante, né? De fazer um PMI, sabe? Aqui trazendo para um caso bem regional nosso, né? Bem, quem é de fora de Mato Grosso aí talvez não saiba bem do que eu estou falando, mas a administração pública aqui, ali ainda para a Copa de 2014, contratou um veículo leve sobre trilhos, ali com algumas licitações para comprar os veículos, outra para fazer as obras e tudo. E, no fim das contas, até hoje a gente está em 2021 e ainda tem gente discutindo se o PMI era a melhor solução. E é quase... Se o PMI, não, desculpa. Se o VLT era a melhor solução de modal de transporte urbano que a gente tinha. E é quase um consenso que não era a melhor solução, sabe? Se tivéssemos feito um PMI lá na época, lá em 2010, 2011, talvez tivéssemos encontrado uma solução melhor para esse caso. Ok? Vamos lá. Esse é o procedimento básico, padrão do PMI, tá? Primeiro, nós temos um edital de chamamento público. Nesse edital de chamamento público, a administração pública ela vai relatar qual o problema ela tem, né? Por exemplo, olha, a gente tem um problema aqui de transporte público urbano nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Nós temos, sabe? E aí explica lá quais são as situações. Ó, no horário de pico, a gente tem tá sobrecarregado o sistema de ônibus e precisamos conectar melhor o centro com os bairros. Traça todo o problema. E aí vem a autorização para a apresentação de quê? Projeto, levantamento, investigação ou estudo. Veja que interessante. O PMI não necessariamente ele tem que ter um projeto, tá? O particular não necessariamente ele apresenta a solução para a administração pública. De repente ele pode trazer só um estudo. Ele pode trazer só, olha, eu fiz uma análise aqui de diversos municípios do porte de Cuiabá, quais têm os melhores sistemas de transporte em que os passageiros, enfim, melhor avaliam o sistema de transporte. Os que têm o melhor sistema de transporte são os municípios A, B e C. E eu vejo que esses municípios A, B e C usam o BRT e não o VLT, sabe? Pode ser só isso, sem necessariamente falar, olha, o projeto do BRT é o melhor, mas pode ter um estudo, um levantamento, trazendo ali mais dados para subsidiar a decisão da administração pública de licitar ou não aquele objeto e, licitando, qual é exatamente o objeto que ela vai querer. E aí, posteriormente, nós temos a avaliação, seleção e a aprovação. Veja só, PMI não é uma competição, tá?
para ver simplesmente quem apresenta o melhor projeto. PMI é um chamamento público para que todos aqueles que têm projetos, que têm estudos, apresentem esses projetos, esses estudos. Então, quais projetos são aprovados em uma PMI? Olha, todos aqueles que a administração pública achar interessante o suficiente para ser viável, tá? Então, não é porque nós temos uma PMI que nós vamos ter só um projeto, um levantamento aprovado. Nós podemos ter vários, ok? Parágrafo 1º. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para licitação realizados pela administração ou com a sua autorização estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital, tá? Que edital é esse? O edital da licitação, tá? Então, o edital da licitação, ele já tem lá que quando trouxer o objeto da licitação, falar, olha, o levantamento aqui do João, o vencedor da licitação vai ter que ressarcir 20 mil reais que o João que o João gastou nesse levantamento, e o mesmo vencedor da licitação vai ter que ressarcir em 30 mil reais o projeto apresentado pela Maria, sabe? Então, o edital da licitação vai trazer quais desses projetos, levantamentos e investigações que foram avaliados, selecionados e aprovados, quais deles serão ressarcidos pelo licitante que vencer, tá? A administração pública nunca vai pagar nada em um PMI, tá? Se alguém for pagar, é o licitante vencedor. Por vezes, isso é um eufemismo, tá? Por vezes, isso é... Porque, assim, quem vai pagar o licitante vencedor é a administração pública, né? E a administração pública, e o licitante vencedor, obviamente, ele vai colocar na composição de custos dele esse custo que ele está tendo para pagar esses aprovados na PMI. Então, no fim das contas, é dinheiro público que, por uma via indireta, vai bancar esses projetos da PMI. Mas, do ponto de vista formal, você deve saber que a administração pública não vai pagar diretamente, tá? Mas o particular que participa da PMI, ele não tem nenhuma garantia de que ele será ressarcido pelos gastos, tá? Quem faz esses levantamentos aqui na PMI, de fato, tem que vir com interesse público, ou é porque já são empresas que estão querendo ali, vamos dizer assim, preparar o terreno para depois participar da eventual futura licitação, tá? Porque como a administração nunca vai pagar a PMI, então, se nós não tivermos uma licitação, quem realizou o seu estudo lá na PMI, mesmo sendo um estudo aprovado, não vai receber nada, ok? Só vai receber se tiver licitação, se essa licitação, de fato, ensejar um contrato e se esse contrato for executado, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. A realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput desse artigo. E aqui tem algumas características, eu até já adiantei algumas para a gente, mas vamos lá. Não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Direito de preferência é o quê? Colocar que, em igualdade de condições, ou seja, se o licitante A e o licitante B ofertarem o mesmo valor, vai ser vencedor aquele que participou da PMI e teve projeto aprovado, sabe? É vedado isso. A PMI, portanto, não é critério de diferenciação dentro da licitação, tá? 2, não obrigará o poder público a realizar a licitação. Como eu falei, o poder público ele pode fazer PMIs absolutamente especulativas, só para ver se alguém aparece com uma boa ideia mesmo, tá? Não necessariamente tem que licitar depois. 3, não implicará por si só direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. 4, será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. O legislador ele foi muito enfático aqui, é vedado em qualquer hipótese, ou seja, não há possibilidade de cobrar do poder público os valores relativos aqui aos serviços prestados na PMI. Okay? Parágrafo 4º.
O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. A administração pode fazer PMI só para startups, justamente porque startups são empresas que buscam inovação tecnológica, né? Particularmente, eu não vejo muito ganho em a administração pública restringir a PMI para startup. Por que não deixar que outras empresas também participem, sabe? Até porque a PMI não é a licitação propriamente dita, né? A PMI é para colher informações, sabe? Então, eu acho interessante a gente ter essa previsão aqui de chamar as startups, mas uma restrição para startups, particularmente, eu não consigo entender a finalidade, tá? E penso eu que tem que ser muito bem fundamentado pelo gestor público para utilizar esse parágrafo 4º. Lembrando que nós temos o novo marco legal das startups, né? Que é uma lei bem nova, se não me engano, ela é de maio, acho que ela é de maio agora, 2021, talvez até de junho, já não acho que maio, e essa lei das startups, ela inclusive cria uma modalidade específica de licitação para as startups. Então, essa PMI, ela pode sim servir para fundamentar uma futura licitação ali só para startups, tá? Nós não vamos analisar essa modalidade de licitação aqui só das startups, porque não está no escopo desse nosso encontro aqui de hoje, beleza? Mas é uma possível utilização para esse parágrafo 4º. Okay? Com isso, nós fechamos o PMI aqui, que, como eu falei, é uma modalidade bem interessante, e eu penso que o caráter mais interessante da PMI é justamente essa hipótese especulativa, sabe? A administração pode utilizar a PMI quando ela não sabe muito bem o que fazer com determinado objeto, sabe? Então, por exemplo, aqui, mais um exemplo do estado do Mato Grosso, nós temos o Intermat, a autarquia que cuida da regularização fundiária, que é onde eu particularmente estou lotado. Quando eu vi o PMI a primeira vez, eu falei, olha, pode ser um caso interessante aqui para contratação de georreferenciamento, porque georreferenciamento é um serviço um pouco difícil de ser prestado, sabe? Tem particulares que trabalham com técnicas um pouco diferentes. De repente, abre um PMI ali para fazer georreferenciamento de grandes áreas do estado do Mato Grosso e, quem sabe, alguém não apresente ali alguma solução técnica que saia mais econômica e mais rápida para a administração pública. Pode ser o caso, pode ser uma hipótese interessante aí. Ok? A Érica falou, se o PMI... Érica falou, se o PMI em licitação, ninguém recebe nada. Exatamente, Érica. Exatamente. Por isso que participar de PMI não é bom negócio, né? Participar de PMI ou é interesse público mesmo, porque às vezes é uma ONG que trabalha naquele tipo de atividade, alguém quer influenciar as políticas públicas, ou é uma empresa que já quer demonstrar que o serviço que ela presta é melhor. E ela já apresenta isso na PMI, porque já pode direcionar a administração pública, e eu digo direcionar no bom sentido, tá? Não é direcionamento de licitação como crime, não. É falar simplesmente para a administração pública, olha a administração pública, olha isso aqui que eu tenho para oferecer. Se você licitar isso daqui, você vai se dar bem, administração. A empresa pode falar isso na PMI e, de repente, como é ela que presta aquele serviço, ela acaba ganhando a licitação depois. Agora, receber por ter participado da PMI não é bom negócio, não. A maioria das pessoas que participarem não vão receber absolutamente nada. E veja que a lei fala em ressarcimento de custos. Então, a ideia realmente só ressarcir o custo de quem participou. Não é que quem participou tenha lucro com essa atividade. Ok? A Joana falou, somente pode ser cobrado do vencedor os custos de estudo e testes, ou a empresa vencedora do PMI pode ser remunerada. Então, Joana, eu estava até adiantando, né? Ela só vai cobrar aquilo que ela gastou, né? Inclusive, penso eu que o edital de chamamento já deve estabelecer quais são os critérios para esse futuro eventual ressarcimento, né? Como é que vai demonstrar ali que teve esses custos, ok? E o Fabrício falou boa noite.
mesmo que não haja licitação, o particular recebe alguma remuneração? Ah, sim, a Érica estava respondendo o Fabrício aqui. Então, de fato, se não há licitação, Fabrício, ninguém recebe nada. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos falar agora do registro de preços. O registro de preços, ele não é uma novidade, passa até longe disso, mas ele tem algumas características inovadoras aqui na 14.133. Vamos fazer uma análise geral dele, ok? Vamos lá. Primeiro, o sistema de registro de preço, ele é justamente para ter esse mecanismo de registro formal de preços para contratações futuras, tá? A ideia do registro de preço é que a administração pública estabeleça quem oferece aquele bem pelo melhor preço, melhor condição, justamente para que quando quiser, de fato, contratar aquele bem, só utilizar a ata de registro de preços ali, que é o fruto, né? O produto do... Aqui já é uma característica que é inovadora, tá? A validade máxima é de 1 ano. Isso vale hoje também. A ata de registro de preço vale por 1 ano. Só que é prorrogável por igual período, agora no rito da 14.133, tá? Veja, podemos aplicar para as atas de registro de preços que estão vigentes hoje? De forma alguma, tá? Porque todas elas foram licitadas conforme as regras da 8.6 ou da 10.520, né? Pelo sistema de pregão. Mas, enfim, nenhuma delas foi licitada conforme a nova lei de licitações. Por isso que nós não podemos usar essa prorrogação por mais 1 ano para as atas vigentes, tá? Seguindo. O órgão deve realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades. Veja, quando um órgão público decidir fazer uma ata de registro de preço, ele tem que informar os demais que possam participar do mesmo procedimento. Na prática administrativa, isso já acontece com relativa frequência em vários estados, vários municípios, tá? Mas agora nós temos previsão legal para isso. Então, quando a Secretaria de Saúde decidir fazer um registro de preço, a Secretaria de Saúde tem que comunicar aos demais órgãos, não só do Poder Executivo, né, mas também ali os órgãos dos demais poderes e órgãos autônomos, para, querendo, esses possam participar do mesmo registro de preço. Veja que aqui nós não estamos falando da adesão à ata ainda, tá? É para participar como órgão participante do registro de preços, ok? Vamos ler. Aqui. Uso preferencial quando? Quando tiver apenas uma estimativa da quantidade e quando o fornecimento exigir parcelamento. Hipótese muito comum aqui, compra de medicamentos, tá? Pensa o seguinte, tem um medicamento que vence em 30 dias. Tá? A gente podia até usar como exemplo aqui, não é o caso porque não foi licitado assim, né? Mas licitações para compra de vacina da Covid, se tivéssemos licitações para esse caso, poderia ser, de fato, aqui, por um registro de preço, em que a administração pública vai lá, vê qual é o licitante que oferece o menor preço, então, o menor preço aqui foi R$50, ok, só que a administração pública fala, olha, eu não quero comprar tudo agora, por quê? Porque essa vacina, ela vence em 30 dias. Eu quero ficar, ao longo desse 1 ano, conforme a nova lei de licitações, é 1 ano prorrogável por mais 1, né? Então, ao longo desse talvez 2 anos, eu quero ficar chamando você para a gente fechar contrato a contrato conforme a necessidade. Ok? A administração não está obrigada a contratar. Esse é um entendimento já bem antigo, tem uma orientação normativa de 2009 da AGU, continua válido na nova lei de licitações. Não há necessidade de dotação orçamentária para formar o registro. É possível formar um cadastro de reserva. Os reservistas, eles devem aceitar os mesmos preços e condições do vencedor. Nós vamos ver daqui a pouco, quando analisar a lei, que há um dispositivo lá, já prevendo que no próprio procedimento do registro de preço, o fornecedor que ficou em segundo lugar, ele já fala se ele aceita as condições do primeiro. Se ele aceita, já vai para a ata ele ali em segundo, só que nas condições do primeiro, e assim os demais que participaram do procedimento de registro de preço. Qualquer cidadão
será parte legítima para impugnar a ata de registro de preços, tanto na via administrativa, quanto, eventualmente, uma ação judicial, geralmente é mandado de segurança, que se impetra, né, contra atos aqui em procedimentos licitatórios ou nesses procedimentos auxiliares, ok? Mas o importante aqui é, todo cidadão tem legitimidade para isso, ok? Vamos ver agora, passadas essas noções básicas, vamos ver agora os dispositivos da Lei 14.133 que tratam do assunto, pelo menos os mais importantes aqui. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre, inciso 1, as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Então, veja, qual é a nossa regra aqui? O registro de preço tem que falar a quantidade máxima, mas nós veremos daqui a pouco que agora existe uma exceção, tá? Pela nova lei de licitações, é possível fazer registro de preços sem previsão de quantidade máxima. Nós chegaremos lá que são para algumas hipóteses só, mas já fique com a regra. Na regra, nós temos que ter uma quantidade máxima que será contratada. E também podemos ter a quantidade mínima a ser cotada de unidade de bens ou, no caso de serviço, de unidade de medida. Por que que é importante essa quantidade mínima, tá? Porque isso influencia na composição de custos do particular, né? Sabe? Pintar 1 metro de parede não tem uma economia boa de escala. Pintar 1.000 metros de parede, aí nós já temos uma economia de escala razoável, sabe? Então, essa quantidade mínima para cada contratação é interessante que a administração pública já coloque no edital de licitação, ok? 3. Há possibilidade de prever preços diferentes. Então, olha só, nós podemos ter em uma mesma ata de registro de preço vários preços diferentes, conforme o quê? Conforme a localidade. Então, para um serviço prestado em Cuiabá, nós podemos ter um preço diferente do mesmo serviço sendo prestado em Sinop, tá? Em razão da forma e do local de acondicionamento. Então, a depender do tipo de bem, podemos ter esses preços diferentes. Quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote, então é possível que a administração pública fale, olha, para comprar lotes aqui de 1.000 carteiras escolares, qual é o preço que você faz? E se esses lotes forem só de 10 carteiras escolares, qual é o preço que você faz? E aí nós podemos ter ali uma ata com preços diferentes conforme a quantidade dos lotes, tá? E também por outros motivos justificados no processo. Veja, então, que o legislador quis fazer desse inciso 3 um rol exemplificativo, né? Então, nós podemos ter aí hipóteses diversas de preços diferentes dentro de uma mesma contratação, ok? 4. Inciso 4. A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Olha só, interessante essa hipótese aqui. O edital já do registro de preço pode autorizar os particulares a oferecer uma quantidade menor do que está lá. Porque, veja, de repente, é um pequeno fornecedor, ele não tem condições, em hipótese nenhuma, de oferecer as 100.000 cadeiras que a Secretaria de Saúde está pedindo. Cadeira é ruim, né? As 100.000 macas, para ficar num exemplo aí mais relativo à Secretaria de Saúde. As 100.000 macas que a Secretaria de Saúde quer comprar. Mas esse pequeno fornecedor pode oferecer 10.000. Então, ele participa da ata de registro de preço no limite de 10.000. Caso ele seja o vencedor, as primeiras 10.000 macas serão contratadas dele, as subsequentes aí serão contratadas de quem ficou em segundo lugar. Ok? Inciso 6. As condições para alteração de preços registrados. Então, nós podemos ter alteração de preços aqui, sabe? Principalmente por alteração ali unilateral ou bilateral do contrato, né? Podemos ter essas hipóteses, tem que estar previstas no edital, tá? Acabei pulando aqui, né, o inciso 5, que é o critério de julgamento. Ou é menor preço, ou é maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado. Na prática, dá na mesma, né? Na prática, se a gente falar quem oferece o menor preço, ou falar, olha, o preço base no mercado é 100, quem oferece o maior desconto?
Na prática, é a mesma. Nos dois casos, nós estamos buscando quem oferece a contratação mais barata para a administração pública. Então, em se tratando de registro de preços, nós nunca teremos contratação pelo critério melhor técnica ou técnica e preço, tá? É sempre pelo critério menor preço ou maior desconto, que dá na mesma. Ok? Inciso 7. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Lembra que eu falei que o segundo colocado ele podia aceitar as condições do primeiro? Ele aceitando, o nome dele já vai ficar lá na ata de registro de preço como o segundo lugar. E aí ele fica lá subsidiário, né? Se o primeiro, na hora da contratação, se recusar a contratar, a administração chama o segundo, que já aceitou aquelas condições lá quando participou aqui do procedimento do registro de preço. 8. A vedação à participação de órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preço. Interessante essa medida aqui, né? Então, olha só. Se a Secretaria de Gestão, por exemplo, ela fez uma ata para comprar computadores, ela não pode fazer outra ata ou participar de outra ata para comprar computadores com a mesma especificação técnica. Claro, se for um computador muito específico, né? Um é computador para fazer grandes impressões, para mexer em sistema 3D, e outro é um computador simples de escritório. Aí pode. Mas, sendo objeto igual, um mesmo órgão não pode participar de duas atas ao mesmo tempo, tá? Exceto se, na ocorrência da ata, tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Então, pensa, a Secretaria de Gestão vai lá e faz a ata para comprar 1.000 computadores. Os licitantes que aparecem só são 2 que aparecem, eles oferecem 100 computadores cada um. No fim das contas, então, só formou uma ata com 200 computadores. Aí sim, a Secretaria de Gestão pode participar de outra ata para tentar contratar os outros 800. Agora, se fez a ata de 1.000, só pode fazer uma nova ata quando esgotar esses 1.000 ou vencer a validade. 9. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preço e suas consequências também devem estar previstas no edital. Ok? Parágrafo 3º agora. É permitido registro de preços limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido. Olha só, essa é aquela hipótese que eu trouxe agora há pouco, que é uma hipótese bem interessante, até inovadora, que é o seguinte: fazermos uma ata de registro de preço sem quantitativo máximo, tá? Quais hipóteses isso pode acontecer? Veja que o legislador já quis deixar claro que esse rol aqui é taxativo, tá? Ele fala apenas nas seguintes situações. Situação 1, quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores, ou seja, a administração pública não sabe quanto quer contratar daquele bem, porque não tem registro anterior. Imagina o seguinte: quando vai intubar um paciente na UTI, tem algo que chamam de kit intubação, né? Que é um kit ali de materiais e medicamentos que os médicos e enfermeiros usam para fazer a intubação de um paciente. Nessa situação agora da pandemia, certamente foram utilizados muito mais kits de incubação do que a administração pública costuma ter. Veja, essa é uma situação excepcional e que a administração não tinha registro de demanda anterior, porque nós não temos um registro de uma pandemia de um vírus que ataca o sistema respiratório. Então, esse era um caso, contratação desses kits para entubamento, que poderia ser feito aqui por uma ata de registro de preço sem limitação, sem quantitativo máximo. Okay? Também, no caso de alimento perecível e no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens, tá? Então, quando nós temos esse caso em que o serviço é integrado ao fornecimento de bens, nós podemos ter essa hipótese de contratação aqui do registro de preço sem limite. Qual é um exemplo prático disso aqui? Manutenção veicular, tá?
Então, pensa que a administração pública compra veículos, esses veículos são fornecidos, mas, junto com o fornecimento desses veículos, nós temos uma contratação ali em apartado para manutenção desses veículos. Como esse serviço ele está ali ligado ao fornecimento dos bens, não dá para fazer um quantitativo preciso. Por isso, o legislador autorizou que se faça essa ata sem limitação. E o parágrafo 4º, ele já põe umas regras aqui para dar um freio nessa situação. Ele fala o seguinte, olha, nas situações do parágrafo 3º, ou seja, a ata sem limitação, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa. Ok, então veja, não há limite para o tanto que se vai contratar, mas já tem que indicar qual é o valor máximo da despesa, tá? E essa é uma regra, inclusive, que afeta o direito financeiro, né? Porque nós devemos ter a dotação orçamentária ali, então ele já vai utilizar até como valor máximo a dotação orçamentária, né? E é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata, ou seja, quando o órgão fizer um registro de preços, uma ata de registro de preços, sem colocar limitação, não pode haver adesão, tá? Então, continua havendo adesão à ata na nova lei de licitações? Sim, mas só para as atas que têm a limitação máxima de contratação, ok? Seguindo. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos. Então, olha, o caso de ata de registro de preços não é só para o fornecimento de bens, tá? Também podemos ter serviços, inclusive obras e serviços de engenharia. Claro que jamais para obras e serviços de engenharia que sejam complexos. Então, quais são? Aqueles que têm projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, e que tenha necessidade permanente ou frequente, tá? Esses requisitos, entendo eu, eles são acumulativos. Então, ao mesmo tempo que tem que ter projeto padronizado, tem que ter uma necessidade permanente ou frequente, tá? Um exemplo aqui pode ser a pintura de órgãos públicos, sabe? Órgãos públicos ali que precisam ter a renovação da sua pintura de forma constante, de repente ali hospitais ou alguns órgãos assim, pode ter alguma característica especial nesse sentido, é o caso de fazer aqui uma ata de registro de preço para obra ou serviço de engenharia. Okay? Artigo 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, quem não está acostumado com essa linguagem da nova lei, tá? O que a nova lei chama de fase preparatória é o que a 8666 chama de fase interna, ou seja, é toda a preparação para a licitação que ocorre antes do edital, tá? Então, o órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos do regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação. Essa é uma regra que eu já até tinha falado lá no começo aqui da nossa análise do registro de preços, tá? Quem vai montar uma ata de registro de preço tem que colocar esse prazo mínimo de 8 dias úteis para que outros órgãos ou entidades participem desta mesma ata. O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. É um pouco difícil interpretar esse parágrafo primeiro, tá? Tem que interpretar com uma certa boa vontade. Porque assim, ó, veja, nós ainda não temos um contrato. Então, nós não temos um órgão ou entidade que é o único contratante, porque não tem contrato. O que me parece que pode ser a intenção do legislador aqui é que esse procedimento fica dispensado se aquele órgão é o único que contrata aquele tipo de objeto, tá? Então, pensa, a Secretaria de Saúde que quer contratar manutenção de aparelhos de raio-x. A gente tem a manutenção de aparelhos de raio-x em outros, enfim,
em outras secretarias, em outros órgãos públicos? Me parece que não, né? Então, deve ser essa a interpretação aqui do parágrafo 1º, mas o legislador não disse isso, né? Eu estou querendo interpretar com uma certa boa vontade aqui, beleza? Para a gente salvar um conteúdo útil para esse parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Se não participarem do procedimento previsto no caput desse artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos. Opa, agora a gente entrou aqui na adesão à ata de registro de preço. Vamos ver quais são os requisitos para a adesão. Primeiro, quem quer aderir tem que apresentar uma justificativa da vantagem da adesão, tem que demonstrar que os valores registrados estão compatíveis com os valores de mercado, tem que fazer uma consulta prévia ao órgão gerenciador da ata, e esse órgão gerenciador tem que aceitar. Da mesma forma, o fornecedor também tem que ser consultado e tem que aceitar, tá? O fornecedor, ele não é obrigado a contratar com o aderente. Geralmente é do interesse dos fornecedores, né? Mas ele não é obrigado a contratar, ok? A faculdade conferida no parágrafo 2º deste artigo, ou seja, a adesão, estará limitada a órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Olha só, primeiro aspecto aqui, esse parágrafo 3º é muito importante, porque ele afeta bastante a administração pública. Olha o que ele fala. Quem pode aderir? Todo mundo, tá? Todos os órgãos e entidades da administração pública de todas as esferas, União, estados, municípios e Distrito Federal. Ok. Agora, eles só podem aderir à ata que sejam federais, estaduais ou distritais. Em outras palavras, na verdade, esse parágrafo 3º ele só existe para falar o que o legislador não falou, né? O que é a interpretação contrário senso. Não se pode aderir à ata municipal, tá? Hoje o Estado do Mato Grosso faz adesões a atas municipais, porque tem decreto regulamentando e que aceita. Não poderá mais fazer, tá? Quando regulamentarmos a nova lei de licitações, passarmos a fazer licitações e registro de preço conforme a nova lei de licitações e contratos, não poderemos mais aderir a atas municipais, tá? E pela redação aqui, nem sequer um município pode aderir à ata de outro município. E pela redação aqui, a União vai poder aderir a atas estaduais, exceto se tiver um decreto da União proibindo. E aí esse decreto é possível, porque faz parte ali da discricionariedade administrativa escolher de quem aderir e de quem não aderir, né? E aí a União pode fazer muito bem um decreto, o presidente da República, usando essa discricionariedade, falando, olha, nós aqui, na administração pública federal, não aderimos a atas estaduais, mesmo a lei permitindo, tá? Agora, o que não pode haver é estados e municípios aderindo a atas municipais. Isso ficou vedado agora aqui pelo nosso parágrafo 3º e na lei 14.133, ok? Parágrafo 4º. Traz para a gente o quantitativo individual, tá? Cada aderente pode contratar, no máximo, 50% do quantitativo da ata. E o parágrafo 5º traz o quantitativo total. Olha só, se por um lado cada aderente pode contratar até 50% do que está da ata, o total de aderentes podem somar, no máximo, 200% do que está na ata. Então, veja, se foi feita uma ata para comprar 1.000 computadores, um aderente pode comprar 500. A soma de todos os aderentes pode chegar no máximo a 2.000, nesse exemplo, né? A 200%, independentemente do número de adesões que houverem. Parágrafo 7º. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério Público da Saúde não estará sujeita ao limite que trata o parágrafo 5º. Ou seja, se for para a ata dentro do sistema SUS, tá?
e gerenciada pelo Ministério da Saúde, não tem essa limitação de 200%. Ok? Com isso, finalizamos a nossa análise aqui do registro de preços. Deixa eu só ver rapidamente se tem alguma pergunta. O Rogério Favreto. O parcelamento previsto na ata de registro de preço pode ocorrer em razão da indisponibilidade da totalidade de recursos financeiros? Pode sim, tá, Rogério? Isso não é por si só uma justificativa para a gente fazer a ata de registro de preço, mas na prática pode ser muito utilizado, uma vez que já está em andamento a ata de registro de preço, a administração pública não contrata tudo porque não tem recursos financeiros. Aliás, é um cenário bastante comum, né? Bem comum e corriqueiro aí na administração pública e pode sim, ok? Se o sistema de registro de preço é um procedimento auxiliar e estes procedimentos são conduzidos por comissão de contratação, esta seria responsável pela condução de um pregão no sistema de registro de preços. Érica, essa pergunta é bem interessante, porque o pregão quem faz é o pregoeiro, né? E ele participa, e ele é pregoeiro, ele pode até ter uma comissão auxiliando ele no pregão, mas ele é pregoeiro. Não é a mesma coisa da comissão de contratação, tá? Érica, eu vou dever para você aqui uma resposta exata para essa questão, tá bom? Eu entendo que se é pregão, é o pregoeiro que faz, mesmo virando um sistema mesmo virando uma ata de registro de preço, né? Tendo dentro do sistema de registro de preço. Mas eu não tenho essa resposta exata para você, não. Ok? Galera, vamos lá? Bora. Caramba, já é 9h15 aí no horário de Brasília, né? Está quase dando 2 horas aqui, mas esse é o último procedimento para a gente analisar, é o registro cadastral. E não é dos mais difíceis também, não. A gente passa por ele rapidinho aqui e termina esse nosso encontro dentro do tempo ainda. Vamos lá? Registro de preço. Registro cadastral. O registro cadastral constitui uma ampla base de dados unificada sobre os fornecedores, tá? Veja, o registro cadastral, então, ele serve justamente para que a administração pública do Brasil inteiro, especialmente ali através do Portal Nacional, né, tenha uma base de dados dos licitantes, tá? Tanto com os documentos básicos para habilitação no concurso, quanto, inclusive, com informações de como esses licitantes estão cumprindo seus contratos. A gente vai chegar lá. A novidade da lei é a possibilidade de se criar um sistema de reputação dos contratados. Essa novidade é interessante e, obviamente, tem que ser muito bem utilizada para não ferir o princípio da pessoalidade, não gerar favorecimentos ou desfavorecimentos pessoais. Mas a ideia é que a administração pública avalie como aquele licitante forneceu o bem, prestou o serviço, enfim, cumpriu o contrato. E isso pode vir a ser um critério para a habilitação ou um critério de diferenciação dentro de futuras licitações. Ok? Olha o que diz o artigo 87 da Lei 14.133. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. É claro que ainda não existe o Portal Nacional de Contratações Públicas, então, por isso, nós ainda não temos esse sistema de registro cadastral unificado. O que nós temos hoje é o registro cadastral que é feito por cada entidade, tá? Melhor dizendo, por cada ente federativo, né? Inclusive, esse registro cadastral, ele é utilizado muito na modalidade de tomada de preços, que deixou de existir na nova lei de licitações, mas o registro cadastral permaneceu com a gente. E a ideia agora é que ele seja unificado para o Brasil inteiro, tá? E veja aqui, os órgãos e entidades deverão utilizar esse sistema, não é poderão, tá? Então, é obrigatória a utilização do sistema de registro cadastral, ok? Que vai ser feito conforme regulamento, que também ainda não existe. Okay? Esse regulamento aqui,
deve ser um regulamento federal, tá? Porque se esse sistema de registro cadastral ele é unificado, não podemos ter cada ente federativo criando seu próprio regulamento nessa matéria aqui. Então, nessa matéria específica, nós estamos aguardando um regulamento federal para que todas as entidades, todos os entes federativos do Brasil participem desse sistema de registro cadastral unificado. Parágrafo 1º. O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e está permanentemente aberto aos interessados. Aqui sim, ó, no sistema de registro cadastral, a abertura de fato é permanente, porque esse sistema ele é para trazer dados, vamos dizer assim, genéricos dos licitantes. Não é para qualificação técnica, que nem lá na pré-qualificação, tá? Então, aqui no registro cadastral, de fato, fica aberto o tempo todo, porque esse tipo de informação a administração utiliza para todas as licitações, tá? Ou para a ampla maioria delas, né? Para um grande número. E será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para a atualização dos registros... Opa, desculpa, eu pulei aqui. Para a atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. Então, olha só, além de ficar aberto o ano inteiro, pelo menos uma vez no ano, a administração pública tem que fazer um chamamento público, tá? Essa ideia desse chamamento público aqui não é para abrir prazo para ninguém, não, tá? É porque fica aberto o tempo todo. É só para dar publicidade mesmo. É para que os participantes, assim, para que os futuros licitantes fiquem atentos que existe esse sistema unificado nacional. Parágrafo 2º. É proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos. Esse parágrafo 2º ele tem que ser lido com cuidado, com atenção, tá? Olha só, o que é proibido aqui? É proibido pedir um registro cadastral complementar para acessar o edital. Agora, para se habilitar na licitação, é possível pedir sim, tá? Então, olha só. Esse registro cadastral, ele pode ser condição, de fato, para acessar o edital e anexo, mas não um complementar, ok? Agora, documentos complementares para habilitação lá dentro do procedimento de licitação, isso é possível sim. E é bastante comum e na maioria das licitações nós temos. Agora, esses documentos complementares como requisito para acessar o edital, isso é que é vedado pelo parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. Olha só, agora, na nova lei de licitações, é possível fazer licitação só para cadastrados, tá? Só que o parágrafo 4º vai falar, olha, será admitido o fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para a apresentação de propostas. Então, assim, é possível ter a licitação só para cadastrados? Plenamente possível, tá? Inclusive, entendo eu que isso vai virar uma prática na administração pública para acelerar as licitações e para ter uma maior facilidade lá na fase de habilitação. Porém, aquele que realizar o seu cadastro até a data da apresentação da proposta pode sim participar da licitação, ok? Não pode, portanto, ter o cadastro aqui como requisito na data de publicação do edital, tá? O requisito do cadastro é na data da apresentação da proposta, ok? Parágrafo 3º do artigo 88. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicações objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Então, veja, aqui o parágrafo 3º, ele fundamenta aquela avaliação pelo contratante que vai fazer menção ao desempenho na execução contratual. O problema é, como tudo que envolve licitação,
precisamos de critérios objetivos, tá? Porque, olha, nós não podemos rebaixar, desqualificar um licitante meramente porque o administrador público não gosta do jeito que ele presta o serviço. É preciso ter critérios objetivos para que se possa fazer essa menção aqui do desempenho na execução contratual. Então, certamente, perdas de prazo, entregas ali atemporais, certamente são um dos critérios aqui para termos uma avaliação negativa pelo contratante. Mas outros critérios devem ser estabelecidos em regulamento. Ok? Parágrafo 4º. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3º desse artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização de registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, igualdade, isonomia, publicidade e da transparência, de modo a possibilitar, e aqui em azulzinho vem a grande finalidade desse instituto, a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. A ideia é que a administração pública incentive esses licitantes que possuírem ótimo desempenho. Quais instrumentos serão utilizados nesse incentivo? Ainda não temos, tá? Ainda não temos exatamente quais serão esses instrumentos aqui. Ok? Com isso, terminamos aqui a nossa análise dos procedimentos. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui nas perguntas, nos comentários que foram feitos no fim aqui. O João perguntou se vai ser disponibilizada, a Janaína, vai sim. Pedro, como é que a gente vai disponibilizar esses slides, cara? Eu não sei isso só. Eu vou, no final das aulas todas, eu vou enviar um e-mail para todo mundo que estava inscrito, não só contando com certificado de participação daqueles que de fato participaram, como um link para o YouTube para cada uma das aulas que a gente teve gravado e que o professor topou disponibilizar, bem como também com link para todo o material que também foi disponibilizado. Nem todo professor disponibilizou, mas graciosamente o professor René está disponibilizando aí para a gente. E tanto o link da aula quanto o link do material vão constar lá desse e-mail. Isso aí. Galera, quero agradecer demais a oportunidade. Amanhã a gente tem outro encontro desse, né? Para tratar de uns temas até mais difíceis, na verdade, assim. Talvez não tão com urgência prática quanto esse para administração, mas certamente mais difíceis. Agradecer demais pelo convite, todo mundo que participou aqui, seja só assistindo, seja fazendo pergunta. A Érica, quando eu tiver dúvidas em licitações, eu vou perguntar para a Érica, porque eu vi que ela manja muito as perguntas cabulosas aqui. Mas é isso. Valeu, muito obrigado aí, Pedro. Valeu, Leonardo. Valeu, pessoal. É isso. A gente se encontra amanhã, no mesmo bate-canal, bate-horário aqui. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Grande abraço. Excelente aí. Valeu, um abraço. Até mais.